O programa Walter de Oliveira apresenta A Corrente Positiva, um momento de fé, amor e sinceridade. Ligue 3543-7999 e participe colocando o nome de quem você quiser. À beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto Está começando no seu rádio e através da internet mais uma corrente positiva. A partir de agora, meu amigo e amiga ouvinte,
pega uma peça de roupa, um objeto pessoal, sua carteira profissional, uma foto e coloca perto do seu aparelho. Pega também um copo com água, um copo com óleo e fica perto do seu aparelho com toda a sua honestidade, com todo o teu respeito, com todo o teu amor e sinceridade e com muita, mas muita fé em Deus. Esqueça eu, Walter de Oliveira. Eu sou pecador, cometo erros, cometo falhas, tenho os meus momentos de lazer, de prazer, também brigo, fico bravo, em busca dos meus direitos e dos direitos daqueles que precisam. Eu também fico sem falar com algumas pessoas, lógico, não desejando nada de mal a elas, deixando que a justiça de Deus, que a justiça divina faça o seu papel, mas eu realmente, em alguns casos, eu prefiro não ter contato com algum tipo ou certas pessoas. Isso é o meu jeito de ser, é o meu jeito de agir. Eu não posso ser hipócrita e chegar aqui e dizer que eu faço a corrente, que eu respeito, que eu procuro. Não, eu sou de carne e osso. Eu tenho mente, eu tenho cérebro, eu tenho coração. Eu sou ser humano quanto a qualquer um de vocês. Portanto, eu também cometo falhas, eu também cometo erros, eu também tenho aí os meus motivos para ficar bravo, sentido com alguém. Também tenho e não posso negar isso. Eu não posso fazer igual a muitos fazem por aí, né, gente? Não posso. Não é verdade? Não posso. Eu estou falando lúcido neste momento. Estou falando de mente aberta neste momento. Estou falando do planeta em que nós estamos vivendo. Então, meus amigos, é assim que eu sou. Eu sempre digo que nas minhas orações eu oro pelos meus amigos, pelos meus colegas, pelos meus adversários, pelos ingratos, eu oro pelos meus inimigos, enfim, eu oro para toda a humanidade, ou seja, para todos os seres viventes humanos do planeta Terra. E peço sim a Deus, mas peço para todos, para vocês, amigo e amiga ouvinte. Pois, para mim, eu não peço nada, absolutamente nada, porque sei que Deus é sabedor de todos os meus problemas, de todas as minhas dificuldades, de todas as minhas dores e do jeito que eu sou. Deus é sabedor de todos os nossos problemas, pois somos filho ou filhos de Deus. Então, eu não preciso, realmente sinto-me que não preciso pedir absolutamente nada de Deus para mim próprio, mas peço para você, amigo e amiga ouvinte. E também, porque estou aqui fazendo a corrente positiva, não significa
que eu seja santo, puro e que não tenha pecado. Pelo contrário, eu tenho pecado tanto e quanto qualquer um aqui do planeta Terra. Eu uso o microfone, uso esses minutos do programa para levar a vocês uma palavra dentro da corrente positiva. Na verdade, não é porque eu gosto de fazer isso, é porque eu tenho que seguir uma determinação de ordem maior. E esta determinação que eu sigo de ordem maior é porque eu tenho que levar a vocês este momento da corrente positiva. Eu poderia contar a minha história desde quando garoto, lá atrás, e o que eu já passei neste nosso planeta, neste nosso mundo. Eu poderia contar para vocês, mas eu não posso, porque levaria muitos programas para eu contar tudo sobre a minha vida e sobre como eu vivo no planeta. Lógico, como ser humano, e nós sabemos como que são nós seres humanos, como que nós somos, passei por diversos problemas, dificuldades, humilhações, calúnias, mentiras, enfim. Mas sempre soube lidar com essas situações. Sempre soube. De uma maneira ou de outra, eu tenho vencido alguns obstáculos. Tanto é que eu estou aqui, né? Levando a você, amigo e amiga ouvinte, o programa Walter de Oliveira e a corrente positiva. Mas confesso que eu sofri muito nesta vida, muito mesmo. Eu passei por muitos bocados. Desde que me conheço por gente, eu vivi com muitos traumas na minha vida. A ponto de chegar a ter que me render sobre coisas espirituais. Até mesmo em fazer a corrente positiva, eu tive que me render, e usando este espaço para tal. A minha vida não foi nada fácil, mas sempre, de uma maneira ou de outra, eu tenho vencido. Me sinto, de certa forma, um guerreiro, que mesmo com os obstáculos, mesmo com os problemas, com as dificuldades, com as calúnias, com as mentiras, eu estou aqui. Nada do que fizeram mudou a minha vida. Nada do que disseram mudou a minha vida.
nada do que aprontaram contra mim mudou a minha vida. De uma coisa eu posso ter a certeza: de uma forma ou de outra, mesmo com as minhas dores, acredito que tem uma força superior me orientando e me ajudando. Senão, eu não estaria aqui. Senão, eu poderia estar morto ou preso. Porque o que fizeram comigo e eu suportei, eu estou aqui. Perdi coisas materiais. Perdi coisas financeiras. Mas não perdi a minha hombridade, o meu caráter. Não perdi, de certa forma, ainda que de uma maneira esquisita, a minha comunhão e união com esta força superior. Com todos os meus obstáculos, com todos os meus problemas, com todas as calúnias, as mentiras, com todas as dores, materialmente, espiritualmente e na mente e coração, que eu passei, que eu vivi, que eu estou vivendo, estou aqui. Há menos de um ano, eu estendi a mão para um cidadão este que se dizia cristão, evangélico, crente ou sei lá o quê. Estendi a mão, investindo financeiramente, confiando nesta pessoa. E fui golpeado pelas costas. E olha, os senhores, que eu não vou em igreja. Eu não participo de missas, cultos e coisas e tal. Não faço reuniões em casas dizendo resgatar vidas. Não. E fui golpeado. Posso dizer que fui traído por alguém que se diz religioso, que se diz crente, evangélico, católico, sei lá o quê. É isso que eu fico pensando. E digo a vocês, com todas as letras possível, que a igreja somos nós, cada um de nós. A igreja ou Deus está dentro de nossas mentes e de nossos corações.
e todos nós pagaremos e seremos julgados pelos nossos atos e ações. Eu quero dizer a você, meu amigo e minha amiga, que eu sou autêntico. Eu, Walter de Oliveira, o que sou aqui, sou aí fora. Eu não preciso dar uma de santo, eu não preciso dar uma de bonzinho, eu não preciso subir em púlpito algum para enganar ninguém. Porque não peço e não vou pedir nada de Deus para mim próprio. Mas vou pedir sim para você, amigo e amiga. Para você, adversário, inimigo, ingrato, injusto, mentiroso, falso, peço para você e me coloco nas mãos de Deus para que Ele faça de mim o que quiser. E eu, por minha vez, estarei pronto e preparado para a minha sentença e o meu julgamento. E é por isso que eu faço a corrente positiva, porque sou subordinado a uma força maior. Peço licença para que eu possa agora fazer a minha concentração, dando sequência na corrente positiva. Estamos, neste momento, levando a você, irmão, irmã, amigo, amiga, a nossa corrente positiva. E hoje eu quero falar da fé no Filho de Deus. 1 João 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Neste versículo, na época em que Jesus esteve na terra, os homens que escreveram este versículo colocaram então desta maneira: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Hoje nós diríamos assim:
se nós amar um aos outros, nós estaremos seguindo o princípio de Deus e de Jesus. Então, hoje, meus amigos e minhas amigas, se fosse hoje e houvesse um amor verdadeiro de um para com o outro, sem dúvida, o mundo seria melhor. Porque se nós acreditar que Jesus é o Filho de Deus, mas acreditar verdadeiramente, nós vamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. E quem ama uns aos outros, como deixou Jesus aqui na terra esta palavra, é porque também ama a Deus. Porque foi dele que Jesus foi gerado. Então é fácil entender 1 João 5, versículo 1. Eu acabei de colocar para vocês na atualidade. 1 João 5, versículo 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Se nós nos amássemos verdadeiramente, com certeza e sem medo de errar, eu diria a vocês que somos filhos de Deus. Pois a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Eu estou dando esta sequência para tentar passar para vocês. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então, meus amigos e minhas amigas, se nós nos amássemos uns aos outros, como houve na época em que Jesus esteve no planeta, muitos que o amaram verdadeiramente, e se esse amor que muitos, não vou dizer muitos, né? Mas nesse amor que muitos tiveram por Jesus naquela oportunidade, mas se esse amor fosse na totalidade dos seres humanos da época, Jesus não seria espancado, crucificado e morto. Mas como na época não houve o amor da totalidade dos seres humanos para com Jesus, aconteceu tudo o que aconteceu. Então, se nós tivéssemos naquela época, eu digo o povo daquela época, tivesse obedecendo aos seus mandamentos, ou seja, aos mandamentos de Deus, não teria acontecido tudo o que aconteceu. 1 João 5. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos
não são pesados. Então, Deus, naquela oportunidade, deu aos seres daquela época chance para que eles aceitassem o seu Filho como Salvador. Mas Jesus tinha que ser aceito na totalidade do povo da época, ou seja, toda a humanidade da época teria que ter aceito Jesus como Salvador. Porque Deus fala, se nós tivéssemos, ou o povo daquela época, acreditado que Jesus fora enviado por Deus, e que Deus gerou Jesus, tudo poderia ser diferente. Então, meus amigos e minhas amigas, é muito complexo você querer viver hoje, na atualidade em que nós estamos vivendo, amando um ao outro verdadeiramente. É muito complicado e difícil, porque é impossível. Se lá, na época de João, na época de Judas, na época de Pedro, foi difícil, imagina hoje, com a ganância, com a maldade, com a crueldade, com a falta de solidariedade, tudo isso. João 1, 5 do livro 1 e o versículo 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso naquela época. Se todos amassem e fossem realmente respeitar a Deus, venceria o mundo, e não havia tanta judiação como houve na época com Jesus, porque o mesmo foi gerado de Deus. Naquela época, nem todos tinham fé como teria que ser, porque ainda diz que vence o mundo a nossa fé. Então, naquela época, se todos tivessem fé de verdade, tudo poderia ser diferente. Agora hoje, no mundo da atualidade, será que o povo de hoje tem fé forte, verdadeira, para que as coisas possam mudar? Será que no mundo de hoje pode haver respeito verdadeiramente um para com o outro? Será que hoje, perante inúmeras religiões, é possível haver
fé de verdade. Pense nisso, meus amigos, porque nós estamos vivendo momentos difíceis e a tendência é ficar mais difícil. Portanto, meus amigos e minhas amigas, continuando, versículo 1, João 5, do livro 1 da Bíblia, e o versículo 5 diz: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tudo aquilo que eu acabei de falar aparece agora. Quem é que vence o mundo? Eu estou falando da época de Pedro, de Tiago, de Jesus lá atrás. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê, ou que creu que Jesus é o Filho de Deus. Então, todos aqueles da época, que não foi a totalidade, mas aqueles que acreditaram, de repente tenha tido um privilégio de, após a morte, ter um julgamento e uma sentença branda. Eu imagino isso. Naquele tempo. Mas agora eu pergunto da atualidade. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus de verdade? Mas de verdade. Quando eu digo de verdade, não é simplesmente falar da boca para fora. Quando eu digo de verdade, é nas ações, nas atitudes, nos comportamentos e na maneira de como você vive o mundo de hoje, que é a atualidade. O versículo 6 disse: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Naquele tempo, Jesus veio, viveu, foi massacrado, foi crucificado, mas antes de tudo isso, ele transformou a água em vinho e deu também o teu sangue, vamos dizer, para tentar salvar a humanidade. Mas por que tentar? Porque ainda que Jesus veio por meio de água e sangue, judiaram dele, crucificaram ele e mataram ele. E no mundo de hoje, se Jesus estivesse aqui, tenho eu a certeza de que nossa humanidade de hoje faria pior.
se não em todos os sentidos, quase em todos os sentidos. E aí, o pecado seria ainda maior, porque no mundo em que nós vivemos hoje, posso sem dúvida nenhuma dizer, somos mais inteligentes. Por isso, daí o pecado seria maior. O versículo 7 diz: há 3 dão testemunhos, ou testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Espírito, porque Deus enviou o Espírito, vamos dizer, para que Maria o recebesse e gerasse Jesus. Água, porque deduzo eu que tenha sido da época de todas aquelas coisas da transformação da água para o vinho. E o sangue é aquele que foi derramado para tentar salvar a humanidade. Então, meus amigos e minhas amigas, eu posso até dizer a vocês que em toda a escrita da Bíblia, como eu dissemos em outra oportunidade, se você começar a ler a Bíblia, página por página, capítulo por capítulo, versículo por versículo, no Velho Testamento e no Novo Testamento, eu não tenho dúvidas que você vai encontrar muitas contradições, muitas coisas que não batem uma com a outra, mas que mesmo assim a Bíblia é lida por muitos e tendo muitas interpretações, uma diferente da outra. Uns podem usar a Bíblia para tirar um grande aproveito e ter aí cada um a sua interpretação. A todo o capítulo e versículo que você for ler na Bíblia, um vai querer ter mais razão do que o outro, ou mais verdade do que o outro. Eu tenho certeza de uma coisa: se muitos ou alguns estiverem ouvindo e pertencerem a algumas determinadas religiões, vão dizer que de repente eu esteja louco nas minhas colocações, que eu esteja interpretando de uma maneira errônea. Mas como a Bíblia é um livro universal, no meu ponto de vista, deveria sim ter um entendimento só. Mas infelizmente não é assim. Cabe a cada um, de repente, interpretar a sua maneira, mas ciente de que todos nós somos iguais perante Deus,
todos nós somos filhos de Deus, todos nós passaremos pelo processo do julgamento e da sentença de Deus, e não tenho dúvidas disso. E tem muitos que dizem que Deus não julga ninguém. Ora, se Deus não julga ninguém, para que tem que ter a Bíblia? Para que tem que ter religião? E para que existiria a morte? Se Deus não julgasse ninguém, não teria necessidade da morte, não teria necessidade da vida, não teria necessidade das religiões, não teria necessidade das igrejas, não teria necessidade da confraternização, não teria necessidade da união, não teria necessidade do amor de um para com o outro, não teria a necessidade de sermos honestos, não teria a necessidade de ter que trabalhar para se alimentar, não teria a necessidade de vivermos em união. Se não houvesse o julgamento divino, nós poderíamos viver como animais e irracionais, que aí não faria sentido, né? Não faria sentido. A única coisa que a gente lamenta é que, infelizmente, tem a lei do homem, e a lei do homem é falha, complexa e muitas vezes mentirosa. Vamos pensar em tudo isso e vamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Termino aqui as minhas palavras e convidando a todos para ouvir primeiro a consagração, em seguida a bênção da água. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal,
Fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dando sequência e vamos aos ouvintes. Alô? Alô? Quem fala? É Naís das Graças Vieira da Silva. De Eu onde, queria colocar meu nome na oração. de onde você fala, bem? Alô? Que bairro você fala? 58, de Araras. Ah, tá certo. Pois não, pode colocar o nome e a idade. É Naís das Graças Vieira da Silva, 54 anos. E Fernando Vital Fernandes da Silva, 60 anos. Vamos E estar... Tainá Ribeiro, 5 anos. E Fernanda Ribeiro Fernandes, 31. E Renata Vieira, 27. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre os nomes que a Senhora passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações. Eu sinto que a senhora precisa procurar um médico. A senhora está indo em médico? Não, esse ano ainda não fui. A senhora precisa fazer alguns exames, viu? Inclusive alguns exames relacionados aos ossos, tá? Tá, filho. Algum tipo, a senhora tem algumas dores de vez em quando no corpo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. A senhora tem algumas dores no corpo, as pernas, e a senhora tem um tipo de uma dorzinha, parece que é nas costas. Tem. Então a senhora procura um ortopedista, tá bom, bem? Tá bem. E procura um oftalmologista, tá? Tá ok. Agora, eu sinto a senhora também meio chateada, vamos dizer assim, na área familiar. Alguns problemas de ordem familiar com uma pessoa, e a senhora está muito preocupada com isso. É certo. Tá entendendo? A senhora anda muito preocupada e às vezes nem dorme direito pensando nisso, tá bom, bem? Tá bom. A senhora precisa se preocupar um pouquinho com a senhora, tá? Botar um pouco de sentido. Agora, eu sinto também, bem, que a senhora, dentro da senhora, lá dentro, a senhora tem um tipo de uma mágoa de uma pessoa. Tá entendendo? Tô entendendo. A senhora tem uma mágoa de uma pessoa que de repente tenha feito para a senhora uma coisa que a senhora não gostou muito. E a senhora carrega com a senhora esta mágoa. Tá entendendo? Tô entendendo. Então de vez em quando a senhora fica pensando nisso. Tome cuidado para não entrar em depressão, tá bom? Tá bom. Faça um tratamentinho, vai no médico, faça alguns exames, tá bom, bem? Tá bom, tá bom. Agora, é seu esposo que a senhora falou, né? É, meu esposo. Eu quero pedir para que ele também faça alguns exames. Ele não vai querer fazer, mas é bom fazer o exame da próstata. Ele já fez. Já Ele fez? fez no ano passado, Agora é bom fazer de novo. Tá, ok. Que parece que está tendo eu não sei se ele sentiu alguma dorzinha embaixo do umbigo. Como se fosse uma dorzinha no abdômen. Não reclamou, Não reclamou, mas ele tem. E está dando algum problema assim relacionado ao rim também nele, tá bom? Tá ok. Faça alguns exames, é bom ele fazer. E também um oftalmologista, médico das vistas, tá? Tá ok, tá ok. Bem, se eu errei, se eu menti, pode ficar à vontade, viu? Não, tá certo. Se eu errei, pode falar, não precisa ter medo nem vergonha. Não, tá certo o que você falou. Eu vou estar orando e pedindo a Deus por todos vocês aí, viu? Tá ok, tá. Deus lhe abençoe, viu, amém? Tá, obrigado. Vamos a mais um ouvinte.